Queridos e queridas, a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez juntos, hein? E hoje, para encerrarmos essa série que fala sobre a necessidade do planejamento para um ano abençoado. E nós já falamos aí nas últimas 2 semanas de assuntos tão importantes e só recapitulando, nós vamos ler aqui Lucas 14, do 28 ao 30. Mas antes disso, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve agora, clica também no sininho para receber as notificações e já deixa aquele like lá para fortalecer o nosso canal. Lucas do 14 ao 28 em diante, Lucas 14 do 28 ao diante diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Então nós entendemos que Jesus aqui nessa orientação nos diz que precisamos planejar bem antes de executarmos um projeto. E o projeto deste ano de 2025 está novinho em folha, precisa ser bem planejado. E 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então entendemos que precisamos cuidar bem do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. E como nas semanas anteriores falamos sobre o cuidado, o planejamento com o corpo e com a alma, hoje nós estaremos falando sobre a parte espiritual, o cuidado, o planejamento com o nosso espírito. E sobre isso nós entendemos que para termos uma vida espiritual abençoada, próspera, cheia da presença do Espírito Santo, é necessário ter algumas disciplinas espirituais que vão nos conduzir para mais perto do Senhor, para agradar ao Senhor e para entendermos, compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. E eu quero aqui compartilhar rapidinho com vocês algumas dessas disciplinas que vão fazer do nosso ano mais abençoado. A primeira dela é a leitura e o estudo da Palavra de Deus. A leitura da Palavra de Deus é algo essencial. Todo cristão que quer ter uma vida abençoada precisa se dedicar à leitura e ao ensino da Palavra. E o que diz lá em Oséias 4:6, vem relatando assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A palavra de Deus é essencial para uma vida vitoriosa. O Salmo, no capítulo 119, versículo 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se quisermos caminhar durante 2025 com passos firmes, claros, bem direcionados, precisamos ter a palavra de Deus ali iluminando o nosso caminho. Então essa disciplina é essencial. Sem ela a gente não consegue chegar a lugar algum. Uma segunda disciplina espiritual também, tão importante quanto esta, fala sobre a oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17 tem aquele versículo que eu creio que você já decorou. Diz assim: Orai sem cessar. A oração é a comunicação com Deus. É onde nós expomos as nossas necessidades, é onde a gente faz, às vezes o nosso desabafo, quebranta o nosso coração, a gente se achega a Deus, a gente se comunica com Ele e Ele se comunica conosco, porque a oração é uma via de mão dupla. E também nós vemos que lá em Jeremias 33, no versículo 3, diz assim: Clama a mim
e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, tem uma resposta de Deus lá no céu aguardando o nosso clamor. Em Jeremias 29, 3 diz assim também: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E como nós vamos buscar ao Senhor? Através da oração. Precisamos ter uma vida diária de oração, o orar sem cessar, sem falar também que na nossa igreja, Fonte de Alívio, nós temos aí programações para estarmos juntos orando. Toda sexta-feira nós temos o nosso culto, a nossa reunião de oração, que é o fluxo de oração. E você que não estava participando antes, você não pode ficar de fora. Para você ter um ano abençoado, precisa colocar a oração como uma das prioridades do seu ano. Vamos então para a terceira disciplina espiritual necessária para uma vida abençoada, um ano abençoado. Terceiro é o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual que faz com que nós venhamos quebrantar a nossa carne para fortalecer o nosso espírito e também nos aproxima do Senhor através da abnegação. A gente nega a si mesmo, toma a cruz de Jesus e segue Ele. Então nós vemos, por exemplo, Jesus orientando aos seus discípulos quando eles não conseguiram repreender um demônio, né? E eles perguntaram: mestre, por que esse demônio não foi expulso quando nós demos uma ordem em teu nome? E aí está lá registrado em Mateus 17, 21, dizendo assim: esta casta só sai com jejum e oração. Então, você vê que o jejum anda junto com a oração. Se você não tem o hábito de jejuar, você precisa começar a jejuar. Sem falar também que se nós tivermos a disciplina para jejuarmos, modificarmos a nossa vontade de se alimentar ali, a vontade da carne, isso também vai nos fazer ser fortalecidos para vencer também os pecados que nos rodeiam. Aquele que jejua, consegue jejuar, ele também consegue vencer o pecado através de Jesus na vida dele, através do Espírito Santo fortalecido na vida dele. Então essa foi a terceira disciplina. Vamos falar sobre a próxima? A quarta disciplina espiritual necessária para um ano abençoado é a meditação ou contemplação. E agora não apenas a meditação na palavra de Deus, mas meditar, contemplar tudo aquilo que Ele fez no universo, no mundo e também em nós. Olha só o que o salmista diz lá no Salmo 8, versículos 3 e 4. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Então a contemplação é o ato de você notar, de você observar as maravilhas que Deus fez, não só no mundo, mas também na sua vida. Você já parou para pensar como o Senhor cuidou de você só no dia de hoje? Os livramentos que Ele te deu, a saúde que Ele te deu, a família, os amigos, o emprego. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma série de dificuldades, o meu dia hoje foi péssimo, não tenho o que agradecer. Mas contempla e vê que se todos os outros dias da sua vida fosse como esse dia difícil, como seria complicada a sua vida, né? Então agradeça, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim e não permitido que eu tenha dias tão difíceis como este de hoje, porque se todos os dias fossem ruins como esse, seria muito difícil para mim. Agradeça até nos momentos difíceis. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças. E só quando a gente para contemplar, meditar nas obras do Senhor, é que a gente tem esse coração grato. Uma outra disciplina espiritual também muito necessária é a adoração. Lá em João 4:23 diz que: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai
procura, olha, Ele procura a tais que assim o adorem. A adoração tem que fazer parte da nossa vida. Na verdade, tem que ser o nosso modo de viver, o modo de adorar em todo o tempo e com tudo que nós temos. Então, às vezes o louvor, né, ele nos ajuda nesse processo de adoração. Colocar no nosso celular ou em algum dos nossos dispositivos um louvor passando vai nos ajudar no momento do nosso tempo sozinho com Deus. Temos um tempo ali para cantar. Se você é um músico, toca teclado, violão, algum outro instrumento, você pode pegar o seu instrumento e ir cantando, adorando. E você pode adorar também com palavras de louvor, palavras que exaltem o nome do Senhor. A adoração, ela move os céus a nosso favor. Eu tenho certeza que a sua vida será diferente quando você se dedicar de forma mais intensa à adoração. Também, uma outra disciplina muito necessária é a comunhão. Lá o Salmo 133, capítulo 1, diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui está falando dessa união, está falando dessa comunhão. Lá em Atos 2, 42 fala que a igreja, eles perseveravam, entre outras coisas, na comunhão. Eles tinham tudo em comum, as suas necessidades, não estavam cuidando dos outros, não havia ali discussões, brigas, invejas, tudo aquilo eles deixavam de lado e viviam em comunhão. Então é muito importante ter comunhão em primeiro lugar com Deus e depois com o seu irmão. Você está do lado de alguém aí, você pode dizer para ele que é preciosa a união, a comunhão que você tem com ele, como é agradável você estar com ele. É verdade, né? E por fim, para encerrarmos aqui, vamos falar sobre essa disciplina que também é muito importante, que é a semeadura. A semeadura, ela vem falando de você dar. E agora não estamos falando só de ofertar ao Senhor, mas a semeadura envolve o nosso relacionamento com Deus e também com o nosso próximo. E em Lucas 6,38, na parte A, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. De acordo com o que você semeia, é o que você vai colher. Se bem que a colheita ainda é mais abundante do que a semeadura, muitas vezes mais. E também lá em 2 Coríntios 9,7 vem dizendo: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então, não feche o seu coração, não semeie com um coração pesado, triste, mas com um coração grato. O mais importante, o melhor é dar do que receber. Se você tem condições de semear, é porque você tem sido tão próspero e Deus tem te abençoado tanto que Ele tem suprido suas necessidades e ainda transbordado essas bênçãos na vida do seu irmão. Então, daqui a pouquinho, se não foi feito aí, na reunião onde você está, vai ter um tempo para você semear também. Então faça isso com um coração grato, alegre, e com certeza o Senhor vai te retribuir e te abençoar. E é isso, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer você que esteve aí acompanhando essa série, e agora o facilitador do grupo que você está reunido vai passar aí algumas perguntas para que vocês possam compartilhar sobre o que mais falou com você nessa ministração. Que Deus te abençoe. A gente se vê em breve. Fiquem com Deus.